uma luz que dê, no fim dessa coisa penumbrosa, do que seria acessar documentos do regime militar, né, passado, nos anos 60, 80, que diz o seguinte: poderão ter autorizado a sua divulgação e acesso por terceiros, diante previsão legal. Então, até aqui, ou consentimento da pessoa. Isso, as normas já dizem. Se o próprio autorizar, ou se falecido, um ascendente, um descendente, que seja representativo do titular daquela informação, poderá autorizar. Aí, o parágrafo 3º é que é interessante nós lemos com atenção, porque eu acho que ele pode ser o caminho efetivo no vácuo da legislação. E isso tem sido pensado no decreto regulamentador, não sei o que ficará para as instâncias superiores deliberarem. O consentimento referido no inciso 2 do parágrafo 1º não será exigido quando as informações forem necessárias. Embora também aqui tenha o que a Georgette chama assim, de um conjunto de termos assim, um pouco filosóficos, generalizantes, mas nós podemos aproveitar o geral, o generalizante, e fazer uma convergência para algo que seja positivo, né? Para o acesso, para a universalização do acesso. E é o seguinte: não pode se a informação for importante à prevenção e diagnóstico médico, não precisa autorização da pessoa retratada ou de um descendente dele. A realização de estatísticas e pesquisas científicas. Embora tenha os complementos, deve-se evitar a identificação da pessoa, se aquilo só serviu para parâmetros estatísticos, etc. Ao cumprimento de ação judicial, isso mesmo na lei, não havia nenhuma restrição, né? A cada demanda, mesmo com a legislação vigente, que nos chega do Ministério Público, de um tribunal, dos órgãos públicos, da Comissão de Anistia, da Comissão de Mortos Aparecidos, não se questiona se aquela informação dentro fere ou não fere intimidade. Quem está retratado, aquilo é digitalizado inteiro e enviado quando é necessário para a solução de um processo. A defesa dos direitos humanos, que também pode ser vago, porque direitos humanos, né, pelo próprio plano de direitos humanos, ele tem uma abrangência enorme, mas lá diz para apuração de atos lesivos aos direitos humanos que venha sido cometido, mesmo que tenha uma abrangência, por agente público a mando dele, ele não poderá invocar jamais esse capítulo. E a proteção do interesse público geral preponderante. Se discutiu muito na manhã o direito de comunicação e o direito à informação, né? Porque um é o pensamento e o outro é o fato, o dado, né? O documento, está plasmado numa informação. E isso é pertinente. De que forma esses princípios aparentemente conflitantes na lei têm que ser harmonizados de alguma maneira para avançarmos. Mas, no parágrafo 4º, diz assim: a restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem da pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidade em que o titular das informações estiver envolvido, portanto, não é mais o envolvimento de um agente público no ato lesivo dos direitos humanos, que ele tenha cometido ou que ele tenha mandado a cometer, mas em que ele possa estar envolvido naquela irregularidade. Ele não pode invocar isto, não pode criar obstáculos, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância. Se nós considerarmos o que é um fato histórico de maior relevância, quem dá relevância ao fato é o usuário da informação. É o pesquisador que vai dar a relevância a um fato A ou B ou C, que ele é importante para a sua hipótese de trabalho, na sua dissertação, ou na sua tese, ou num livro que ele está escrevendo, ou num artigo que ele está fazendo. Os arquivos públicos, de terceira idade, pelo menos, eles são guardiães de relevantes fatos históricos.
Portanto, se são relevantes fatos históricos, são relevantes fatos históricos todos os documentos que estão sob custódia, pelo menos, ou guarda, ou responsabilidade de uma instituição arquivística pública. Eu não estou dizendo que isso também não possa ser invocado para os documentos que estão dentro dos arquivos das organizações que o produziram. Mas dentro de uma organização arquivística, isso é perfeitamente invocável. Especificamente quanto aos documentos que foram objeto de recolhimento ao Arquivo Nacional em 21 de dezembro de 2005, por determinação de um decreto do presidente Lula, que fosse transferidos para o Arquivo Nacional os acervos do SNI, da Comissão Geral de Investigação e do Conselho de Segurança Nacional, e que eles entram, estão dentro, sob custódia de uma instituição arquivística pública. E o arquivo trabalhou sobre essa documentação, sobre a égide do que previa a Lei 8.159 e a Lei 11.111. Era sob essa égide que o arquivo trabalhava, de que os documentos tais. Não havia uma releitura da lei, que está aqui, sobre esse aspecto, de que os documentos que sejam para recuperação de relevante fato histórico, não pode haver reserva de sigilo sobre ele. O que vai coincidir um pouco com o posicionamento do Ministério Público em razão do dispositivo da Constituição, que é o artigo 33, e das deliberações da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que todos têm direito a conhecer fatos, que lhe esclarecer dados, que lhe tem interesse em função da recuperação da memória. A minha expectativa, enquanto gestor de um arquivo, e é a expectativa dos demais gestores de arquivos públicos, é que isso seja levado em consideração na regulamentação da lei e que fique muito claro que documentos que sejam para recuperar relevantes fatos históricos não possam ter obstáculos ou interposição interpretativa de que isso possa ferir ou não ferir a honra e a intimidade das pessoas. Em relação a essa questão do relevante fato histórico, notadamente em relação aos documentos do regime militar, os que integravam o coração do que era o CISNE, que era o Sistema de Informações e Contra-Informação do SNI, foram reconhecidos como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Eles têm o título de Memória do Mundo. Então, eles já estão mais do que reconhecidos como fontes para a recuperação de relevante fato histórico. Eles não só recuperam relevante fato histórico, porque estão dentro de uma instituição arquivística que, por natureza, trata a informação de relevantes fatos históricos a serviço de quem quiser usá-los para a produção de conhecimento, mas também recebeu a chancela de um programa Memória do Mundo da Unesco como um conjunto documental relevante para a história da humanidade. Não é só do Brasil. Portanto, os acervos do coração do SNI e dos DOPs e DEOPs, que estão sob a custódia de arquivos públicos estaduais, todos tiveram um reconhecimento coletivo como um documento de interesse de patrimônio mundial, um patrimônio da humanidade, que deve ser preservado e se deve dar acesso a conhecer. A regra do programa é que os documentos sejam preservados e acessíveis. Então, creio, como sou muito otimista, que nós estejamos a caminho de uma solução, a partir da regulamentação, de que os mal-entendidos que ocorreram em diversas situações em relação ao acesso a essa documentação seja sacramentado. Agora, voltando a um aspecto, e eu volto ao início da minha narrativa, que é o artigo 200, parágrafo 2º do artigo 216, isso é no âmbito do Poder Executivo Federal e no âmbito do Ministério, né, que nos subordina agora, que é o Ministério da Justiça. Em relação à instituição do SIC,
o ministro deve estar por assinar uma portaria que institui a rede de SICs do Ministério da Justiça. E cada órgão ou entidade descentralizado do núcleo central do Ministério terá um SIC próprio. E responderão e darão as respostas às demandas que lhes cheguem por intermédio, por intermédio desse sistema de informação ao cidadão. Portanto, isso, de alguma maneira, caminhará nesse sentido que, pela leitura do Romão, haveria, ou da Vânia, de que vão estimular a criação, pelo menos no âmbito do Ministério, nas autarquias e fundações, mas que todos os demais órgãos se reportariam. Logicamente, não é uma coisa isolada, mas há uma certa autonomia, porque provavelmente um SIC do Ministério da Justiça não saberia responder com a mesma propriedade alguma coisa que seja da Polícia Federal, que seja assim por diante. Então, isso é um dado que vale a pena termos em mente. Quanto aos acervos transferidos para o Arquivo Nacional por força do decreto que me fora comissionado, né? Primeiro eu queria abordar o seguinte: quando foi colocado aqui, pela a procuradora que presidiu a mesa de Georgette, e quando ela atuou, né, na comissão de mortos desaparecidos, as demandas eram feitas à ABIN de participação de algum evento se tinha registrado. O que a ABIN fazia? Os analistas de informação liam os registros e interpretavam uma certidão. Punham o que eles achavam que era a síntese daqueles problemas. Quando aquilo atendia às demandas da comissão, seguia. Quando isso foi recolhido ao Arquivo Nacional, a ABIN, e foi anunciado que seria recolhido ao Arquivo Nacional, a ABIN não processou mais nenhuma certidão. E depositou no nosso colo, em dezembro, 500 pedidos, mais ou menos. 500 pedidos acumulados pela ABIN. No qual a equipe da Coreg não estava familiarizada com os instrumentos que foram produzidos na época. Teve que se fazer, a equipe era muito menor, não tinha havido concurso, né, ainda. O concurso do Arquivo Nacional só acontece em maio de 2006, e depois os servidores novos entram em agosto de 2006. Então teve que dominar como é que era a praxe daquela questão, como funcionava a base de dados, e se definiu que o arquivo pesquisaria a base de dados e emitiria um extrato da base, em todos os documentos em que a pessoa era retratada, e a pessoa examinava e disse: esse documento me interessa inteiro. O arquivo, que estão todos em microfichas do SNI, passa por uma leitora, uma copiadora de microficha, para o papel, e a pessoa recebia o que estava em papel. Então, na realidade, o Arquivo Nacional recebeu a base de dados que era usada pelo SNI, e que nós usamos porque tem problema, mas ela é o instrumento com mais eficácia para recuperar nomes e fatos tratados. E depois nós, pelo movimento do acervo, descobrimos que eles também tinham um instrumento auxiliar que não nos tinham passado. E aí houve um pleito que eles nos passassem uma coisa que chamava Cadastro Nacional. Esse Cadastro Nacional reúne informação de 308 mil pessoas, que tem nome, endereço, dados de família, porque nós não tínhamos condição de identificar quem era homônimo. Quando vinha a chamada, se a pessoa chamava um nome comum, eu vou dizer o nome do meu pai, que acho que o nome do meu pai, embora português, era um nome muito comum, José Pereira da Silva. Silva é o sobrenome mais comum no Brasil, e Pereira também não é assim tão incomum. Se você pegasse um José Pereira da Silva, podia aparecer não sei quantos, se era o nome de batismo. Como é que a gente identificaria que José Pereira é esse, que José Pereira é aquele? Nós só começamos a controlar isso
para não mandar uma certidão tão cheia de detalhes para uma pessoa que não era retratada, porque era uma outra pessoa e era homônima, através desse CAD. De qualquer maneira, desses documentos, em 2006, a então ministra da Casa Civil, hoje presidenta do Brasil, fez um ofício circular a todos os ministérios, para que os ministérios transferissem ao Arquivo Nacional os documentos que eles tinham de órgãos de informação do regime militar. Então, desses documentos, transferidos para o Arquivo Nacional, que eram diretamente ligados ao CISNE, entraram 27 fundos documentais de antigas, extintas assessorias de informação, assessorias especiais de informação, que tinham que obrigatoriamente ter uma instalada em cada universidade, cada campus de universidade, cada estatal, em órgãos de grande porte, empresas públicas, todos tinham uma ASI ou uma ASI, uma assessoria especial de informação. E de DSIs, essas divisões de segurança e informação. Entraram algumas, mas todos os ministérios da época criaram as suas DSIs, suas divisões de segurança e informação. Do mapeamento feito pela equipe de pesquisa da COREG, da coordenação regional aqui, foi levantado documentadamente a existência de pelo menos 250 órgãos de arapongagem. Se o Arquivo Nacional recebeu 27, ligada diretamente ao que seria o CISNE, tem um bocado de órgão fora, se nós contássemos 250 documentados. Se só tem 27, tem 220 aí, perdidos, que não foram apresentados. E que se não se tem notícia, o que aconteceu com esses conjuntos documentais? Se foram eliminados, ou se ainda porventura estejam acumulados em massas documentais de ministérios que receberam heranças de fundo e não trataram o acervo ainda acumulado. Pode ser que esteja. Está se preparando uma segunda investida para novamente solicitar aos órgãos que levantem essas informações para servir de referência. E nós recebemos outros conjuntos documentais, mas que não necessariamente eram ligados ao CISNE, que era sob censura e diversões públicas, os atos institucionais originais, uma comissão geral de inquérito policial militar, uma comissão especial de investigação do Banco do Brasil, mas que não era uma ASE, era uma assessoria complementar. Então, somados com KB, 5, ela está muito generosa, 27 com mais 13 dariam 40. Então, os 40 fundos que entraram, isso em Brasília, porque há outros conjuntos documentais que estão no Rio de Janeiro, que podemos chegar a uns 50 fundos. Talvez dê ao todo cerca de 1,4 km de documentos de interesse, de reflexão do regime militar, que devem remontar mais ou menos 17 milhões de páginas. Nesse período todo, o Arquivo Nacional recebeu, em 2006, 2.500 requerimentos, em 2007, 1.787 requerimentos, em 2008, 1.839 requerimentos, em 2009, 1.533, em 2010, 1.385, em 2011, 3.386 e até março desse ano, 203. Foram 12.633 requerimentos, a partir da entrada desses acervos. Esses 12.636 requerimentos, a grande maioria foram de pessoas físicas, foram 5.772 pedidos de pessoas físicas, 3.646 da Comissão de Anistia,
8 pedidos por pesquisa temática da Comissão de Anistia, 339 da Comissão Especial de Mortos Desaparecidos, e de pessoas jurídicas e órgãos públicos, 2.657, de pesquisas e acadêmicas, 144, de demandas de jornalistas, 63, e de membros de comissões diversas, 4, que dariam um total. O Arquivo Nacional entregou às pessoas ou a órgãos públicos de 2006 até março de 2012, 258.230 páginas de textos em cópia eletrostática. Porque o que a gente acha, o habeas data se dá pela visão do documento, e não de uma informação que eu interpreto. Eu tiro-se o documento e a pessoa interpretará o que ele achar que deve interpretar. Sendo que este ano, até março, são 30.457 desse conjunto. E, logicamente, a tendência disso, logicamente, para a alegria dos fabricantes de papel, dos fornecedores de papel, vai aumentar enormemente a solicitação de informações, né? Seja por curiosidade ou por outros fatos, mas aumentará enormemente. O que a gente vem fazendo em relação à Lei Geral de Acesso, não especificamente sobre os acervos históricos, o Arquivo Nacional vem trabalhando já há algum tempo com a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento na criação de um sistema que vai agregar informações de todos os sistemas de protocolo e arquivo da Administração Pública Federal, dos documentos correntes. Então, a ideia, já que cada órgão pode achar o seu sistema o melhor do planeta, fique com ele. O que a gente deseja é um conjunto de informações estratégicas que sirva para o cidadão acompanhar onde está o seu processo, onde está a sua demanda, migrem, ou por interoperabilidade do próprio sistema existente no órgão, ou por extratores de dados, que está se trabalhando junto com a COP, para ver qual seria a melhor metodologia para isso, e a ideia é que, ele, logicamente, ele não vai entrar em vigor no dia 16, não vai estar pronto no dia 16 de maio, mas que ele possa está entrando em fase de teste no início de 2013. A primeira proposta apresentada pelo Ministério do Planejamento é de que esse sistema seria opcional. O órgão aderiria se quisesse. Eu disse, não pode ser opcional. Ele tem que ser compulsório, igual é o CIAF e o CIAP. Por quê? Se ele for, o cidadão começa a viajar num ministério que está agregado. Aí a informação dele vai para outro lugar que não está. Aí ele perdeu a pista. Ele não sabe. Ele só sabe que dali seguiu para cá. Se não tem como ele acompanhar, é inócuo. Então, o que se combinou é que vai ter um prazo. E acho que se definiu 12 meses e que todos os órgãos terão que, efetivamente, estar incorporados, desde que seja aprovado por um ato dentro disso. Eu acho que isso poderá ser um elemento importante para a questão da comunicação dos sistemas de informação, se o cidadão, porventura, quiser, ou também qualquer cidadão acessará o dado e está se discutindo o que identificaria o documento, para que a pessoa também não fique perdida ou não tenha uma informação sua vulnerável por alguma outra questão. Então, o que eu acho que eu concordo plenamente com o que foi dito amanhã, a implementação pelo primeiro palestrante, a implantação dessa lei é um desafio, efetivamente é um desafio, mas ela tem que ser encarada como desafio de informação cumulativa. Nós vamos nos aperfeiçoando até termos a possibilidade de ter mais clareza, efetivamente, em que tipo de material é classificado em cada categoria. Porque talvez a lista, por campos de conhecimento,
posso indicar. E a gente já sabe a priori quais são as órgãos do Poder Executivo que mais classificam, né? São as relações exteriores e a área de defesa. Talvez alguma coisa na área de ciência e tecnologia, indústria, fazenda talvez, mas muito menos quantidade do que o é dentro desses ministérios que julgam que lidam diretamente com informações que interfaceiam outras nações e que, por isso, têm que ter cuidados redobrados sobre isso. A regulamentação caminha, e ela caminha para ser uma regulamentação geral da lei, e há, no campo da regulamentação, especificidades que são inerentes ao Poder Executivo Federal, como tem já na lei esse indicativo. Então, portanto, ela agora está passando por um processo de ajuste para encaminhar uma primeira versão. A Georgette falou da questão da participação da sociedade, de alguma maneira geral. Pelo menos até agora eu não senti nenhuma sinalização nesse sentido que ela vá para a consulta pública, porque efetivamente ela tem que estar no ar, pelo que a lei determina, ela tem que estar regulamentado antes da vigência, da entrada da vigência da lei, que é 16 de maio. Eu não sei se, Gilda, eu acabei contemplando o que ficava, mas eu fico à disposição também para as questões que julgarem pertinentes. Se o que eu não souber, vou apurar e depois informo. Né? Mas a minha depoimento pessoal é que, apesar das dificuldades, eu acho que é uma lei importante para o país, uma lei de transparência. Muitos países têm lei de transparência, mas não têm lei de arquivos. Nós tínhamos uma lei de arquivo, mas não tínhamos uma lei de transparência. E eu acho que isso nos alinha com outros países. Concordo com a Georgette que a construção seguiu muito uma linha americana, né? E se optou por não ter um órgão autônomo de acompanhamento da fiscalização para o âmbito do Poder Executivo Federal, se colocou a CGU, porque para o âmbito do Judiciário e dos estados e dos municípios, eles terão que criar leis específicas, respeitados os parâmetros, e eles construirão a metodologia dos seus SICs, das instâncias recursais, porque isso também está previsto que tenha uma legislação que baseie-se na legislação federal, já que ela é uma lei geral, mas cada poder e cada instância administrativa, resguardados os parâmetros gerais da lei, construirão os seus mecanismos legais e normativos para aplicação dos dispositivos que sejam de aplicação a todo o poder público. Muito obrigado.